Pois bem, meus queridos, estamos com a Bíblia aberta para falar com vocês. Nós vamos ler um texto bíblico, Isaías capítulo de número 49, e nós vamos ler com os irmãos o versículo 5 e 6 inicialmente. O presbítero Gabriel fazendo a leitura de Isaías 49, 5 e 6. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer a Jacó. Porém, Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te darei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. É impressionante o chamado de Deus na vida de Isaías. É impressionante a forma como Deus levantou esse profeta para profetizar a respeito do Messias. Impressionante. Antes de vir para cá, eu grifei esses versículos, Pedro Gabriel, porque eu achei simplesmente maravilhoso, né? Como eu disse, estou estudando sobre Jesus nos evangelhos do Antigo Testamento, do Novo. E é lindo demais você entender que Jesus está presente, a promessa do Messias está muito clara. Isaías, para mim, um dos mais claros profetas messiânicos. Não é à toa que colocaram-lhe esse apelido de profeta messiânico. Não é verdade? E aqui está falando sobre o Messias, sobre a vinda de Jesus. E aí o versículo que o irmão Gabriel leu, dizendo assim: olha, eu vou enviar você a restaurar as tribos de Jacó, as tribos de Israel. Mas Israel não vai querer ser ajuntada. Está muito claro aqui que Israel, em primeira mão, ia rejeitar os primórdios das bênçãos, primícias da bênção que Deus tinha separado para Israel. Só que aí o Senhor está dizendo assim, para uma profecia para o próprio filho: pouco é para você, pouco demais para o seu reino, só o reino de Israel, só as tribos de Jacó. Aí vem o 6 que eu fico encantado, que é a promessa de salvação para os gentios. E vai dizer assim: disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, só Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios. Meu Deus, olha aí. Então, a promessa da salvação dos gentios não é algo que começou ontem não, Pedro Gabriel. É verdade, professor. A promessa de Deus para a salvação dos gentios, ela é tremenda. Aí você vai ver um Pedro lá: não é permitido entrar na casa dos gentios. Não é permitido, eu que sou judeu, aí pela lei, entrar na casa de um povo que não tem a mesma fé. Aí o Senhor mostra para Pedro aquela imagem: não se faça, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. E para mim, que não tenho sangue azul, que não nasci na Terra Santa, que nunca nem fui em Israel, como alguns irmãos foram e vão de novo. Agora, em setembro, mais uma caravana aqui da sede para Israel. Mas me alegro por fazer parte de um projeto de Deus. Quando eu leio esses versículos, eu me sinto tão feliz por fazer parte dos projetos de Deus. É verdade, pastor, é realmente algo maravilhoso, como aquela mensagem, pastor Gerson, eu estou lembrando agora que o senhor trouxe lá em Paranaguá, embora na ordem ali do plano de Deus, né? Israel, ele vem primeiro, o senhor dizendo, olha, primeiro para o judeu e depois para o gentil, mas nós de maneira nenhuma fomos deixados de lado nesse propósito de Deus. Embora Israel, em comparação a nós, tivesse tantos privilégios, em Romanos 3:1, Paulo diz que os oráculos de Deus lhes foram confiados, ou seja, a palavra, as escrituras, o profeta Isaías era um judeu, né, pastor? Lá com a samaritana, Jesus diz para a mulher bem claro: a salvação vem dos judeus, ou seja, o próprio Messias vem de lá, mas dos judeus, mas não só para os judeus, né? É isso que é gostoso, né? Vem dos judeus, vem da linhagem de Davi, mas não só para eles, para todos quantos receberem essa palavra, receberem essa mensagem. Olha o que diz aqui, irmão Gabriel, no verso 8,
eu ia grifando, mas acabei que ficou. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável te ouvi, e no dia da tua salvação te ajudei, e te guardei, e te darei por aliança do povo, para restaurares, agora não mais as tribos de Israel, mas restaurares a terra, e dar-lhes em herança as herdades assoladas. Meu Deus. É coisa linda saber que nós fazemos parte de um projeto macro de Deus. Aí isso está dizendo assim, ó, fica tranquilo, Israel. Eu não vou esquecer de vocês. Pode uma mulher esquecer, uma mãe, mas eu não esqueço vocês. Pode ficar tranquilo. Eu tenho plano com o gentil também, mas eu tenho um plano com vocês. Porque eu escrevi, eu marquei, eu gravei nas palmas das minhas mãos, Israel, e o teu nome. Mas o que me chama atenção ainda é os gentios. Porque gentil, uma nação pagã, sem identificação religiosa com o judaísmo, mas fazendo parte do propósito macro de Deus. Isaías 49, 22 diz assim, ó: assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a minha mão para os gentios, ó, levantarei as minhas mãos para os gentios, e entre os povos, arvorarei a minha bandeira. Então trarão teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Meu Deus do céu, eu vou levantar a minha bandeira, o meu trono sobre os povos, sobre os gentios. Eu levantarei a minha mão para eles, arvorarei a minha bandeira, a bandeira de Cristo, reinando no meio de uma cultura afro, no meio de um povo aprisionado pelo ocultismo. A bandeira do evangelho está lá balançando, do cristianismo. A bandeira de Cristo, porque Cristo, ele não se limitou apenas à Judéia, a Samaria, foi até os confins da terra. Aonde tem um povo, essa palavra chega, esse evangelho chega, trazendo unidade, trazendo fé, esperança. Olha o que diz aqui em Isaías ainda 42, 6. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomarei pela mão e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. E o que me chama a atenção é que muitos deles são como cegos, mas Paulo ele compreendeu isso com muita clareza. Em Atos 13, no versículo 47, Paulo, ele, que era um estudioso, um fariseu, estudioso da palavra, ele conseguiu pegar essas profecias sobre Cristo, entender que cumpriu todas aquelas profecias em Cristo e que a salvação chegou, aleluia, para os gentios. Olha o que ele vai dizer, Paulo e Barnabé, quando eles partem para os gentios, verso 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, primeiro ao judeu. É isso que Jesus sempre deixou em foco. Primeiro aos judeus, não é isso? Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltaremos para os gentios. Aí ele vai usar agora, validar as profecias de Isaías. Ele vai dizer: porque o Senhor assim nulo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Meu Deus, pastor, que palavra. Que coisa. É impressionante, Prefeito Gabriel. Meu Deus, é maravilhoso. E eu fico maravilhado com isso também, pastor Gerson, porque assim, embora nós sejamos um povo, né, biblicamente falando, sem os privilégios que Israel teve, né? Israel tinha tudo, irmãos, tinha como um filho, né, pastor, que nasce de uma família rica, tem tudo, mas não sabe desfrutar, né? E nós éramos, quem éramos nós, como diz o ditado, na fila do pão? Completamente alheios. Mas uma coisa linda é que aquilo que eles rejeitaram, os gentios abraçaram de bom grado, né, pastor? Abraçaram. Aí Paulo vai dizer isso onde ele passava, em Atos 26, 16, levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci para isto, para te pôr por ministro de testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas que aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios
a quem agora te envio. O Senhor deixou bem claro para Paulo que o enviava aos gentios. E para mim, mais uma prova categórica do chamado de Deus para os gentios, para mim, é quando Deus aceita na genealogia do Cristo, a Ruth Moabita. A Ruth Moabita. A prostituta Raabe. Entrando na genealogia, deixando bem claro que o evangelho da graça sempre esteve presente. A lei era para mostrar ao homem que ninguém se salvaria. Era para mostrar as suas misérias. A lei foi colocada para mostrar ao homem que o homem era incapaz de ser salvo pelas suas obras. Com certeza. Mas o Filho de Deus veio cumprindo toda a lei para nos trazer salvação. Para mim, mais um exemplo do projeto de Deus de salvação para os gentios, muito claro. Os próprios moradores os gibeonitas, que não tinham alcançado graça, a ordem para eles era a morte. Mas como se humilharam com roupas velhas, sacos, diante da misericórdia, alcançaram o lugar. Como Raabe se humilhou, a prostituta Raabe, e diante desse Deus, alcançou misericórdia. Outra, para mim, exemplo do projeto de Deus para toda a terra, começando pelos judeus, mas expandindo, começando pelo Oriente Próximo, o Oriente Antigo, para todas as Américas, o plano da salvação, é quando Deus envia o próprio profeta Jonas a Nínive, uma cidade absolutamente violenta, opressora, cheia de iniquidades, de pecados, mas o Senhor ofereceu para aquela cidade uma oportunidade, para aquela geração ninivita, porque é o primeiro profeta internacional saindo de Israel, transcultural, sei lá como é que é. Ele foi enviado para fora do seu povo. Sim, pastor. Para fora do seu povo. Alguns profetas, por exemplo, você não vê Elias, por exemplo, indo em Judá. Você não vê Elias indo em Judá. Sempre ali, preso, profetizando para Samaria, para o reino do norte de Israel, mas não envolvido diretamente com Judá. Mas você vê Deus enviando Jonas para um povo ninivita. Esse é o Deus que nós servimos, que tem propósito na sua vida. Você que me assiste, que nos ouve agora, saiba de uma coisa, Deus tem projeto para essa pessoa, Presidente Gabriel. Com toda certeza, você que está acompanhando a programação nesse momento, você também é alvo dessa promessa, é alvo dessa salvação oferecida em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu não sou judeu, você pode dizer, né? Nós também não somos, né, pastor Gerson? Mas igualmente somos alvos desta promessa maravilhosa de salvação que se estende, diz a palavra, a todo aquele que crê. Você pode nunca ter sido um judeu, e se não foi, não vai ser também, mas você pode ser um filho de Deus pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que oferece de graça, essa graça maravilhosa, dizendo: todo aquele que tem sede para beber, venha e beba da água da vida, né? Então não é só para alguns, pastor, mas para todos aqueles que receberem de peito aberto essa grande promessa de Deus. Ide. O ide agora de Jesus é a todos. Ide. Em São Mateus 28, está dizendo: ide, fazei discípulos. Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos a de todas as nações. Agora não é. Para você não ficar falando que eu estou falando de Isaías apenas, do Antigo Testamento, agora é o próprio Jesus. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação. Por isso que a salvação chegou até você. Você é um bem-aventurado. Você é uma bem-aventurada. A salvação de Deus está disponível para você. Chegou até você. E chegará a todos que abrir o coração para receber essa palavra. Em nome de Jesus. Ouça, querido irmão, o gemido
mãos. As almas perecem, indo pro abismo da perdição, enquanto muitos na igreja para o trabalho fecham as mãos. Vai missionário, vai enquanto é tempo. É chegada a hora, não enterre o seu talento. Ouça, irmão missionário, Deus contigo está a falar. Ide por todo o mundo, gemendo ou chorando, em busca das almas que estão a chorar. As almas perecem, indo pro abismo da perdição, enquanto muitos na igreja para o trabalho fecham as mãos. Vai missionário, vai enquanto é tempo. É chegada a hora, não enterre o seu talento. Ouça tu que foi chamado para o trabalho de fazer missão. Saiba, meu irmão querido, que foste escolhido ainda no ventre de sua mãe. Vai missionário, Deus contigo está a falar. Afia sua espada, porque muitas almas tu tens que ganhar. Vai missionário, vai enquanto é tempo. É chegada a hora, não enterre o seu talento. É chegada a hora, não enterre o seu talento.